Olá, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao ParlaCast, o podcast do Parlatório Livre. Mais um capítulo que aqui estamos gravando numa semana muito, mas muito espinhosa, de ânimos à flor da pele, de uma sensação de impunidade, uma sensação de não sabemos o que podemos esperar, mas estamos aqui também para discutir um norte e termos uma referência do que fazer em nosso país. Bom, vamos lá para apresentar os meus amigos e meus colegas aqui de ParlaCast. Com vocês, André Beluco. Boa noite, André. Muitíssimo boa noite, meu colega. Preparado para o dia de hoje? Preparadíssimo. E que semana, hein? Que semana. E que semana. Mas vamos em frente. Desanimar nunca. Ok? O que quer que aconteça aqui, a gente permanece. Sempre. E também o nosso outro amigo e colega de ParlaCast, nosso querido Lucas Fagnani. É contigo, meu querido Lucas. Boa noite a todos. Boa que noite. tensão, hein, gente? Que tensão. Estão dormindo menos, né? Cada um com seu Rivotril, brincadeira. Alguns estão precisando, né? Enfim, mas é isso, gente. Obrigado pela audiência. Posso apresentar o convidado, Alfredo? Rapaz, esse convidado promete, hein? Esse convidado promete. Será que a gente vai sair daqui... Ai, esse convidado é polêmico. Esse muito. convidado, vamos lá. É muito. Nosso convidado, bom, ele é economista e ativista de direita, ele é dono do canal Ocidente em Fúria, ele é um poster boy do anarcocapitalismo no Brasil. Quem é ele? Paulo Ugenaê Cogos, bem-vindo, Paulo Cogos. Muito obrigado, muito boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Lucas Fagnani, falei certo? Falou certíssimo. André obrigado. Beluco, Alfredo Lambert, a voz do locutor. A voz do Brasil. Que precisa acabar urgente. E que semana de confrontos, conflitos e luta patriótica, né? Cogos, que situação, hein? É uma situação onde agora a resistência é o povo. Será? E o poder emana do povo? O poder emana de Deus, emana da justiça divina, porque o povo pode errar. E nós vimos que metade do povo, deve ser menos da metade, considerando, mas muita gente erra. Então não é a maioria que define o critério do que é justo ou não. O que é justo ou não depende de maioria nem de governantes. Mas o fato é que nós tivemos uma disputa de valores aqui. Nós tivemos os valores invertidos de que se pode manipular o povo e torná-lo dependente de um regime socialista, de um lado, representado pelo Nove Dedos, e do outro lado nós tivemos, ainda que de forma imperfeita, os valores conservadores, os valores de família, de trabalho honesto, de propriedade privada, de combate ao crime, de restauração da ordem, que era o Bolsonaro. O fato de alguém ter votado no Nove Dedos é porque essa pessoa perdeu completamente a noção dos valores. E são esses valores que têm que ser defendidos, senão nós vamos perder o parâmetro de certo e errado. Como é que um pai vai explicar para uma criança que o crime não compensa se um estiver no poder? Isso não pode acontecer. É uma inversão total de valores, né? E uma descrença com a justiça. Uma completa destruição, esfacelamento das instituições jurídicas no Brasil, que foram acabam servindo de departamento jurídico de inimigos da pátria, de inimigos da ordem, inimigos da lei. Então, é claro o que está acontecendo. Estão escondendo a informação de nós, estão tratando a verdade como se fosse misinformation, para ter uma desculpa para esconder a verdade do povo, estão tratando como se fosse algo legítimo, estão tratando um... Então, se ele pode ser descondenado, ele também pode ser desempossado, que seja. Deseleito. Está na hora de começar o impeachment da chapa já. E essa eleição e esse cenário macro do Brasil me mostra uma sociedade adoecida. Totalmente adoecida. Porque como você já falou, como a gente vai explicar para os nossos filhos, como a gente vai explicar dentro da nossa família que o não compensa? É muito complicado, né? E se muda, são décadas aí de trabalho de mudança da percepção do brasileiro. Olha, o pessoal fala que nós, bolsonaristas, somos intolerantes. Para mim, isso é um elogio.
Eu realmente acho que nós temos que ser intolerantes com o crime. Nós temos que ser intolerantes com a depravação. E dizia Aristóteles, né, que a tolerância é a virtude da sociedade moribunda. Uma sociedade que tolera esse tipo de coisa está doente. E as pessoas que estão saudáveis, que estão mentalmente sãs, são aquelas que estão protestando pelo direito de trabalhar normalmente sem ser esmagado de imposto, pelo direito de frequentar uma missa, pelo direito de ter uma arma para se defender, pelo direito à vida de um feto. Então, as pessoas que estão saudáveis mentalmente é a tia do Zap, é o agroboomer, é o cara que tem uma pequena indústria, que estão lá nas ruas de verde e amarelo protestando. Agora, se você for ver na Paulista, quando deu o anúncio da vitória do Nove Dedos, ali parecia um trem fantasma. Ali você via a doença social transparecendo na estética das pessoas que estavam ali. Quando eu falo estética, não é se é bonitinho ou não. Eu sou um cara feio, gordinho, feinho. Não é esse o ponto. A questão é que tipo de estilo de vida, de valores aquelas pessoas transpareciam. Tinha gente ali que devia usar muita droga. Gente com todo tipo de desvio de conduta. Gente que aplaudia roubo. Então, eu fui na Paulista no dia da eleição, antes da eleição ali, estava tendo uma manifestação petista. Aí eu fui com eu e mais 3 patriotas ali. Uma das moças estava com uma bandeira do Brasil. E aí, um monte de petista do lado nos xingando. A gente passeando pela Paulista, não estávamos na manifestação dos caras, estávamos lá no outro canto da Paulista, mas estava cheio de petistas e nós estávamos lá passeando. Nos xingaram de tudo quanto é nome, ameaçaram, nós vamos te bater, some daqui, bolsomínio. E a moça lá com a bandeirinha do Brasil dela quieta. Passa um petista de bicicleta, arranca a bandeira do Brasil dela. O que é isso? Roubo. Roubo, né? A petistada toda. Falei, vocês estão aplaudindo o roubo. Vocês exaltam o roubo. Por isso que vocês gostam de roubo. Aí me xingaram, ameaçaram, aquela coisa toda. Mas é isso, é inversão de valores. Essa inversão de valores, até eu citei a questão da percepção, né? Desse trabalho de programação mesmo, programação comportamental, de você não mais perceber o real. Perfeito. Né? Você é induzido, eles constroem uma narrativa, isso numa questão muito abstrata, que acaba virando realidade. Esse é um trabalho, como trabalhar para esse despertar, porque eu não sei mais o que fazer. As pessoas ficam na grande mídia, ouvem só uma grande emissora aí. O que a gente pode fazer, Paulo? É interessante, as pessoas substituíram o raciocínio lógico pelo aceitacionismo das narrativas. Então, não adianta mais argumentar com eles, não adianta mostrar fatos, lógica, uso da razão, isso não está mais valendo. Assim como a ética não está mais valendo na hora que um é autorizado a concorrer a uma eleição, a lógica também foi abandonada pelas narrativas oficiais. E aí, qualquer um que tentar questionar as narrativas oficiais com argumentos lógicos é chamado de paranoico, negacionista, espalhador de fake news. Mas por quê? Porque sim, porque essa é a narrativa oficial. Ela está sendo imposta pela força. Não tem mais parlatório livre na sociedade. Agora é só a narrativa que querem te impor. E nem adiantaria usar algum tipo de parlamento livre para falar logicamente com essas pessoas, porque é aquilo que o Yuri Bezmenov, que era um dissidente soviético, falava, né? No momento em que as pessoas perdem as noções de valores, de ética, e não enxergam mais o que é certo e errado, elas também não têm um compromisso ético com a verdade. Porque a lógica só funciona se a pessoa está eticamente comprometida em aceitar um argumento racional. A hora que isso acabou, não tem mais o que fazer. E aí ela só percebe quando sente a bota na bunda. Segundo o próprio Bezmenov. Então, eu achei que o Bezmenov tinha razão nisso. O próprio Olavo de Carvalho fala também, né? Você pode aprender racionalmente ou analmente. Por isso que eu achei que depois em 2020, eu falei, agora chega, né? Agora o pessoal vai acordar. Não, eles sentiram e gostaram. É verdade. Só hoje tem gente que usa máscara, tem uns alienígenas aí que usam máscara no meio da rua, até hoje. Não, assim, a lavagem cerebral que fizeram nos caras, o medo que impuseram, porque o cara acostumou com aquilo, e aí o Estado fala assim, olha,
vou fazer esses caras usarem máscara para ver até onde eles obedecem. O que é ainda mais uma engenharia social, pernicioso, né? o que é ainda mais pernicioso, mais deletério, é o fato de a covardia ter sido alçada à virtude moral. Nossa, esse é o pior. Porque, imagina, você usa no rosto um dispositivo anti-multa e você é corajoso, você é cuidadoso, você pensa nos outros, você se injeta de uma substância, você quer que os outros também se inoculem porque todos devem se proteger de algo terrível, de uma pestilência terrível, enfim. Essa inversão para além da inversão da própria realidade, a inversão de virtudes é uma coisa muito mais deletéria para o corpo social. O que você acha, Cogos? Concordo plenamente, assino embaixo que você falou. A covardia se transformando eu sou cuidadoso, né? E a coragem se transforma em inimiga da sociedade. Em perfídia, Então, aqueles que realmente estavam resistindo, estavam defendendo a liberdade, ou seja, eram os últimos bastiões da sociedade contra uma tirania, são encarados como inimigos públicos número 1. Então, a sociedade se torna autofágica, ela se volta contra os seus últimos defensores. E pior que isso, né? No momento em que eles promovem essa fobia social, porque aquilo não era um distanciamento social somente, aquilo era a inculcação de fobia social, era a destruição dos laços. Netos, não visitem os seus avós. Estudantes, separem-se dos seus amigos, fiquem longe um do outro. Ali se destrói o tecido social, as amizades, as famílias, e aí divide-se a sociedade em uma nova identidade. Os que obedecem os ditames dos que não obedecem. Aí você tem a identidade das máscaras. Você não vê o rosto da pessoa, não sabe quem ela é desumanizada atrás daquela máscara, mas de alguma forma você é forçado a se identificar com ela porque ela está agindo segundo esses ditames. Quem está transparecendo a sua humanidade sem a máscara, aquele é um inimigo. Então, peraí. Se a pessoa que tem um rosto humano é inimigo e eu mascarado não, eu sou condicionado a me voltar contra a própria humanidade. É terrível. É terrível. E essa questão da reeducação, né, até que foi citada pelo Lula, eu não sei se a gente pode falar ainda o nome dele, pode? Eu receio que não. Não pode? Lula é apelido. Pelo que foi... Lula é apelido. Nine ok. Fingers. Ele disse que precisava reeducar a sociedade, reeducar a mídia, reeducar as redes sociais, né? E engraçado, eu não sei quem tem em casa esse livro aqui, do George Orwell. É simples, São dos bichos. né? Eu gostaria que vocês entrassem na página 30. Aqui na página 30, cara. No último parágrafo, né? Olha aqui. Pega em casa, para não falar que eu estou inventando. Lá na... Cogos, dá uma olhada aqui nos comitês que eram formados, né? Aqui tinha o Comitê da Reeducação dos Camaradas Arredios. Soa familiar? Bem familiar. Esse A livro, escola faz isso. E esse livro é de 17 de agosto de 1945. Ou seja... É porque o Ocidente importou as práticas do comunismo chinês, né? Durante esse tempo aí. E a China tem campos de reeducação. A Coreia do Norte tem campos de reeducação. E as pessoas que não obedeceram ao OMS, que é um órgão alheio ao Brasil, foram condicionadas a serem reeducadas tanto pela mídia quanto pela Guarda Civil Metropolitana, que ela dá porrada no cidadão que anda na rua. Sorveteiro. Então, você não precisa nem ter um campo de reeducação formalmente, como a China tem lá, né? Na região dos Uigures ali. Você pode ter uma sociedade com poderes sociais difusos, informais, que vão reeducando o indivíduo nisso. Pode ser pela força, como a polícia batendo em ambulante, ou pode ser pela mídia. Quando o cara não vai pela mídia, vai pela força, né? Mas é isso, a gente vai sendo arrastado para esse abismo do aceitacionismo. E até a nossa solidariedade, a Jovem Pan, a revista Oeste, Brasil Sem Medo. Brasil Sem Medo, Brasil Paralelo. Quem mais, Cogos, que você...
Terça Livre foi destruído. Né? O meu canal caiu uma vez, voltou com Shadowban, o Ocidente em Fúria. Muitos influencers perderam as suas contas no Instagram. E isso durante... Agora, com o Nove Dedos aí, já tem um monte de gente perdendo o Instagram também. Tem uma amiga minha que ela não falava nada, ela só era de direita só. Né? A Roberta. Aí ela postava de vez em quando uma bandeirinha Bolsonaro 22 lá. Perdeu o Instagram do nada. Falou nada demais, nunca tomou uma advertência, agora perdeu o Instagram de uma vez. É tenebroso o que está acontecendo. E assim, até uma provocação que foi feita aqui quando o nosso querido entrevistado Hélio Beltrão, né, sobre o Mágico de Oz, aqueles que atuam atrás da cortina. E a gente vê no mundo inteiro acontecendo as mesmas coisas. Sim, eles se escondem, porque o pessoal, o povo tem essa ideia errada de que os líderes do sistema são os políticos eleitos. Não, os políticos eleitos, eles são atores, eles são parte de um grande teatro. Eles são a superestrutura. Agora, existe uma infraestrutura lá atrás. Existe um bastidor que a gente não conhece também, porque aí o pessoal fala muito em Rothschild, Soros, Rockefeller. Isso aí ainda são os que a gente conhece, tem a camada que não é conhecida. O presidente do sindicato, é um exemplo, né? Esse aí é o deep state que a gente chama. Exato. Que é aquele funcionalismo público que é uma estrutura arraigada no Estado que independe de governantes eleitos. Mas ainda esses caras não mandam. Quem realmente manda são aqueles que controlam as finanças mundiais. O Guilherme Freire fala uma coisa interessante, né? Você tem poder de influenciar a sociedade? Eu voto. Não. O voto é reduzir um homem a uma insignificância estatística. Estou falando, você tem poder real de influenciar a sociedade? Não. Nem o Funça lá do sindicato tem. Quem tem esse poder? Big Corps, Big Tech, Big Bunkers, né? O Big Finance. E esses caras certamente também são manipulados por alguém que está por trás deles. Não que eles sejam bonzinhos, eles são igual. Mas o ponto é que as coisas sempre tendem a uma monarquia, para o bem ou para o mal. Sempre vai ter um rei por trás, do bem ou do mal. Então, por trás dessas grandes corporações que estão nos bastidores, existe um Mágico de Oz, um pequeno grupo que está coordenando esses esforços no sentido de esfacelar a sociedade, de destruir os pilares da civilização, né? Que é o que a escola de Frankfurt preconiza. O Gramsci fala que a revolução não vai ser implementada mexendo na estrutura econômica, né? na parte material, mas sim na parte cultural, na parte de valores. Então eles perceberam realmente que na parte econômica eles podem até usar para ludibriar as pessoas. Pode ter certeza que o primeiro ano do governo do Nove Dedos, provavelmente ele não vai mexer muita coisa na parte econômica. Ele não vai causar um caos gigante na economia. Ele vai começar a fazer umas simplificações tributárias. Aí o pessoal vai falar, olha, o pagamento de imposto ficou mais simples, vai reduzir os custos de compliance. Papo liberal ali, não mexeu nas alíquotas. Aí depois ele vai aumentar as alíquotas. E aí o imposto vai ficar insonegável. Depois ele vai começar a mexer na matriz monetária, imprimir moeda a rodo, aquela coisa keynesiana. Depois, quando as pessoas estiverem esmagadas com impostos e inflação, aí vai começar a parte pesada mesmo. Controle de preços, confisco de terra, coletivização de meio de produção. Mas isso ainda não é o pior. O pior já aconteceu, que é a crise de valores. E que permite que um sujeito desse chegue ao poder. E o que mais me assusta de tudo é censura e desarmamento. Que aí, se a gente não tiver voz e não tiver arma, nós não temos mais nada. E a livre expressão é uma arma. Sim. Né? E as pessoas não se dão conta, porque ainda não chegou nelas. Né? Aquelas que estão apoiando e batendo palma, falam, mas ainda não chegou em mim. Pois é, né? Comemore a perda de liberdade do outro. Quando você for ver, a sua foi junto. Não é? Ô, Paulo, vamos lá. Eu queria te fazer uma provocação. Só uma coisinha, eu não gosto do Thomas Paine, é um progressista, né? Mas ele falou uma coisa interessante, né? A melhor maneira de defender o teu direito é você defender o direito de todos os outros. É isso aí.
Automaticamente você defende o seu também, né? Mas as pessoas não têm... E a percepção, que já foi. Isso é um pensamento de longo prazo, né? Vamos salvar as tradições, as instituições, mas isso é difuso. O sujeito não vai se beneficiar imediatamente. Ele quer a picanha e a cervejinha dele. O curtoprazismo é uma doença. Né? Segurar todo mundo, né? A nota distintiva da democracia. Segurar todo mundo nas duas primeiras camadas da pirâmide de Maslow, né? Segurar necessidades básicas e segurança. Paulo, uma provocação, uma pergunta legítima, na verdade. Democracia, né? A democracia é uma grande ilusão, né? Só que, assim, as pessoas, elas têm a ilusão, né? A ilusão da ilusão, né? A ilusão que elas vão restaurar a democracia por meios democráticos. Né? Ou é como você precisa... A democracia moribunda, para você restaurar, ela teria que estar em ordem, não moribunda. Né? Como? Tudo bem. Vamos restaurar a democracia. Como resolver isso? Qual a solução para o establishment brasileiro, para derrubar o sistema ou pelo menos enfraquecê-lo? Isso é feito juntamente com alguma entidade internacional? Qual a tua sugestão? Se você tivesse algum poder, o que você faria? O que você sugeriria? Qual que é a grande sacada para o Brasil ir para frente, a gente diminuir o progressismo, lutar contra a esquerda, etc. Qual que é a tua grande ideia? Então, você falou muito bem. A hora que um mecanismo é corrompido e destruído, ele não serve como autorrestauração. O Olavo de Carvalho explica isso muito bem. Os ditadores, as pessoas com pensamento totalitário, o que elas vão fazer? Elas vão fazer uma interpretação corrompida de qualquer tipo de sistema humano. Porque você pode ter uma monarquia, você pode ter uma aristocracia, você pode ter uma república, que são as formas ordenadas de governo. Qualquer uma delas, segundo Aristóteles, pode ser corrompida e pode virar uma tirania, uma oligarquia ou uma oclocracia, né? O governo da turba. Qual é a linha que separa uma coisa da outra? É principalmente uma questão de prudência moral, de sabedoria ética, né? Que Aristóteles falava que era uma sabedoria prática. Então, o Olavo de Carvalho explicava o seguinte: os usurpadores vão pegar esses mecanismos e achar as brechas, as falhas, as interpretações errôneas. Vão explorar a imoralidade que eles mesmos ajudam a criar. E aí eles vão começar a fazer mau uso das instituições. Um uso que atropela até mesmo os critérios definidos para a existência dessas instituições. Por exemplo, as instituições democráticas, a Constituição. O STF vai pegar isso e vai interpretar de uma forma que viola a própria Constituição. Discricionário, né? E vai te chamar de inconstitucional se você questionar o que ele está fazendo. Mas não tinha que ser objetivo a Constituição e não interpretativo? É impossível sair da questão da interpretação. As leis humanas têm a função de tornar isso o menos subjetivo possível. Mas elas nunca vão conseguir. Porque é impossível matematizar moral. E é impossível agir de qualquer forma em qualquer sistema humano sem uma base moral. Tem um autor que chama Stringham, que ele escreveu um livro chamado Anarchy and the Law, Anarquia e a Lei. Ele vai dizer o seguinte: qualquer coisa que você escreva numa Constituição, qualquer lei positiva escrita, ela vai ter um componente interpretativo. Aí vai depender de valores. Então, por exemplo, se eu falo em liberdade de expressão, isso pode estar escrito na lei. E é claro, né? Vamos supor que você pega a 14ª emenda americana, sei lá. Liberdade de expressão. A primeira emenda, né? Isso significa o quê? Se você chegar para uma feminista, ela vai falar que é liberdade de falar pornografia para criança. Eu não acho que isso esteja na liberdade de expressão, porque aí você está destruindo a formação do imaginário de uma criança. Ou vazar segredos militares para o inimigo numa situação de guerra. Isso não é liberdade de expressão, né? Agora, tem gente que acha que você não tem direito de criticar um político. E criticar um político é essencial para a manutenção da liberdade. Tem gente que acha que você não pode fazer uma piadinha. Então, o que significa liberdade de expressão? Depende dos seus valores. Você nunca vai fugir da questão da interpretação. E aí, o que é um ato antidemocrático? O que é um ato inconstitucional? Para o Xandão, inconstitucional é tudo aquilo que contraria o Xandão. Por quê? Não, porque ele é o intérprete máximo da Constituição inquestionável.
Mas se você diz que ele é inconstitucional, alguém tem que julgar. Quem vai julgar? O próprio Xandão. Como é que o Xandão vai julgar se ele mesmo é inconstitucional ou não? Se ele pensa que... Quem Então, checa o me- os checadores? Quem vigia o vigilante. Quem vigia o vigilante? É isso aí. Então, o mecanismo ele vai se ensimesmar, ele vai criar um insulamento dele mesmo contra qualquer questionamento. Mas o questionamento necessariamente tem que vir de fora. Porque se o sistema é corrompido, não é o próprio sistema que vai se corrigir. Então nós ficamos num beco sem saída. Se não houver uma saída pelos valores e pela moralidade, não há saída. Então vamos parar para pensar. As urnas teve... Mas mesmo se não tivesse tido, vamos, para tudo. Tem um mensalão, petrolão, querendo ser presidente da nossa nação aqui, amigo de ditador. Cara, nem sei como é que ele para lá, eu não sei. Mas não vai ficar, não pode. Agora, tem mais uma questão importante, é que as pessoas, elas associaram o Lula a um... Agora, veja, uma pergunta, vê se você concorda comigo. Posso estar falando alguma grande bobagem, mas o que é o... perto de ter sustentado, patrocinado ditaduras que praticaram assassinatos em massa? Muito bom ponto. O que é o roubo? O roubo não é nada perto disso. Muito bom ponto. É que assim, o tamanho do Lula é um negócio tão brutal sério. que é comparável a um assassinato, né? Pois é. Porque quantas pessoas morrem de fome, morrem em fila de hospital, morrem de criminalidade por causa desse tipo de roubo. Porque não é aquele roubozinho que a gente conhecia na década de 80. E não é só pra tomar uma cervejinha, né? De Não é forma pra alguma. ele. Não, essa da cervejinha é o pro fim do projeto mundo, de né? poder, é pro Foro de São Paulo, né? Tem Sim. algo... É como ele todo mundo. Ele está comprando a manutenção do próprio poder para continuar se alimentando, é um ciclo vicioso. Porque na década de 80 você tinha aqueles políticos. Falaram, olha, você vai construir uma obra viária e vai pegar 10%, 12%. Aí, pô, é crime também. Ele pegava pra ele. É. Não tinha um projeto de poder, aquela coisa. E pegava para andar de jet ski. Comprar um charuto. A adega dele tem 80 mil rótulos, vale, sei lá, 30 milhões de reais. É isso que ele roubava. Agora, aquilo lá é o ladrão raiz. Agora nós temos esses ladrões Nutella, né? Que são piores. E a gente tá relativizando tudo. É um absurdo. Tá tudo ficando... Gente, o pessoal tá perdendo o senso. Já perdendo, não, já perdeu o senso. O senso de proporção foi pro saco. Foi pro saco. É uma coisa Na hora que pavorosa. O cara fala, aqueles liberalzinhos lá, eu vou votar nulo, sabe? Aí, por que você vai votar nulo? Porque o Bolsonaro nomeou varas pra ele é PGR. grosseiro. polícia. Porque ele é... não vou votar nulo porque o Bolsonaro é grosseiro. Isso é uma coisa que eu acho um descalabro, assim. É um porque descalabro, você vê é um a pessoa justificando o voto dela. Porque o Bolsonaro é genocida. É grosseiro. Assim, detalhe, essa pessoa, você pode colocar um genocida na frente dela, ela não vai ter a menor ideia. Ela nunca leu uma linha de ciência política. Eu sinto uma coisa, pode ser uma bobagem, mas eu sinto até um intento meio que préternatural, assim. A pessoa, ela só quer... Não importa que ela morra no processo, não importa que a nação se destrua, ela só quer tirar o Bolsonaro de lá. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas... É isso mesmo. É uma coisa quase préternatural, assim. Uma vez eu perguntei pra uma petista louca, genocida! Eu falei, o que é genocida? Defina, genocídio. Eu já fiz isso também. Ele apoia agressão às mulheres. Ela confundiu com Gino, sei lá. Acho que ela falou Gino, mulher, então ele é machista. Sei lá. Olha, isso aí basicamente é a adesão emocional a slogans. Mas entrou num ponto importante até da ressignificação das palavras. É uma coisa absurda. Não, quando me chamam de fascista, aí... Fascismo não era tudo no Estado? Como é que eu sou fascista se eu sou anarcocapitalista? Mas como explicar isso, né? As pessoas não sabem o que é fascismo. E muito menos o Não anarca. sabem nem quem foi Benito Mussolini. Os caras não fazem ideia. Não, tem uma Mas história muito repete, legal. Repete, é narrativa. Papagaio da É grande narrativa. mídia, Quando eu papagaio da tava- mídia mainstream. É programação neurolinguística. Não, teve uma história muito legal. Quando eu estava na faculdade de economia, aí começou a discussão de desigualdade social. Aí eu falei, você quer saber a real? Dane-se a desigualdade social. O importante é que o pobre tenha uma vida boa. Né? Que o mais pobre da sociedade tenha prosperidade. Agora, se tem um cara milhões de vezes mais rico que ele, dane-se. Não estamos comparando nada aqui.
Aí, não, a igualdade social é importante. Você não pode ter alguém muito rico e alguém muito pobre. Aí fala, pô, pega a Irlanda e o Vietnã. O mais pobre da Irlanda vive melhor que o mais rico do Vietnã. Os 10% ali, o percentil. Não é melhor a Irlanda? Não, mas a Irlanda tem a menininha comunista lá, né? A Irlanda tem um índice de desigualdade social muito ruim. Você não deve saber o que é o índice Gini. A Irlanda tem um índice Gini pior que o do Vietnã, porque é desigualdade social. E você é um fascista. Eu sou fascista. Eu não sei o que é o índice Gini e eu sou fascista. Você sabe quem foi Corrado Gini que fez esse índice? Ela não sabia. Eu falei, Corrado Gini, ele era um mentor intelectual do Mussolini. Que dizia que a única função da mulher, você não é feminista? Ela, eu sou feminista. Para ele, a única função da mulher era parir soldados. Ele era eugenista. Esse cara esse cara que você gosta? Você quer medir a economia de um país por causa desse filho da puta? Ela assim, né? É aprofundamento zero. Eles ficam papagaiando o que escutam e não aprofundam. Né? Porque é aquela coisa, o professorzinho da faculdade vira referência. Né? Então tudo que ele fala É autoridade. É autoridade. Então ele falou, tá falado. Mas se ele falou, não preciso aprofundar. Meu professor falou. Eu não preciso atrás mais já de nada. discuti com o professor. O cara, em vez de argumentar, olha, você é um aluno de 2º ano de economia. Eu tenho pós-graduação aqui, mestrado ali, doutorado aqui. Fuck that. Refuta o meu argumento. E o cara, não, porque eu tenho pós-graduação. E o cara não sai. Tudo isso não refuta o argumento. Ou seja, você é um grande... Né? Quer dizer, perdeu um monte de anos estudando para ser um... E essa segregação, né, que é engraçado, né? Eles criam uma fantasia para não mostrar que eles, além de patrocinarem, incentivam essa segregação por questão absurdas de cor de pele, homem, mulher. Eles continuam proporcionando, né, essa guerra para uma divisão. Mas o objetivo é dividir, né? O objetivo é dividir. E eles dizem Desunir. que o objetivo deles é unir. Muito pelo contrário. É coerente. Então, mas como a gente pode fazer com que as pessoas despertem para isso? Meu Deus do céu, o que mais precisa... O que eles querem fazer é isso, né? A pessoa tem que jogar fora todos os seus valores se quiser ser considerado humano. Então, se um negro aprendeu os bons valores na sua família e ele vai lá e defende, a esquerda é a primeira a chamar ele de capitão do mato, que é um xingamento racista. Aí a mulher é antifeminista, a esquerda vai lá e chama ela de biscoiteira. Então, a esquerda é a primeira que quer impedir as minorias de ter um pensamento próprio. Só vale se respeitar a cartilha. Então, eles não podem mais ser uma mulher de direita, um negro de direita, um gay de direita. Não, tem que todo mundo seguir a mesma cartilha. Isso é desumanização que eles fazem, né? E aí realmente é impossível que nós tenhamos uma sociedade com tecido social coeso. Porque as pessoas não vão mais se unir pelos bons valores, mantendo as suas personalidades, as suas identidades, as suas localidades, né? Isso tudo vai ser dispersado, os bons valores vão sumir. E aí, realmente, sem os bons valores como fator unificador, não tem mais como a sociedade se manter coesa, respeitando a personalidade de cada um. Aí o próximo passo é a dissolução da personalidade. E Lucas, a questão, né? Aconteceu recentemente comigo, um rapaz de esquerda, e eu falei, não vou perder meu tempo, porque eu não estou contra você. Eu não estou. Você vai me agradecer. Não é nem essa questão de vai me agradecer. Não é, eu não estou contra você. A gente quer a verdade. Eu estou contra os que estão te enganando. O que estão te fazendo como uma massa de manobra. Estão mentindo sobre o que eles querem. Eles não revelam a agenda verdadeira. É tudo camuflado. Então, assim, independente, né, vemos aí o resultado, depois a gente discute a questão das eleições, mas essas pessoas que foram induzidas através de narrativas, através da mídia, e aqui a gente já falou de quem está por trás, né, dos que estão por trás da cortina, que também comandam a mídia, a maior parte da mídia do mundo inteiro,
e que estão fazendo das pessoas única e exclusivamente como uma massa de manobra para avançar uma agenda. E qual é a Agenda 2030 da ONU? A pior possível. A pior possível. A pior possível. É um escárnio. O PT virá para avançar essa agenda? Claro que vem. Sem dúvida. Pode tentar, né? Paulo, vamos lá. Um assunto que um pouco diferente, mas intrínseco a tudo isso, e não podia deixar de falar. Armamento civil. É um assunto que eu tenho um bom conhecimento, mas nada que você não possa agregar muito, e eu queria trazer esse assunto aqui para a pauta, porque o armamento, as pessoas, para serem contra o armamento, as pessoas sempre utilizam argumentos puramente utilitários, nunca éticos e morais. Armas matam. E se o seu filho pegar a sua arma na sua casa, né? Então não tem que ter. Então eles usam argumentos péssimos para justificar o desarmamento civil. E esquecem que os maiores genocidas da história, a primeira coisa que eles fizeram foi desarmar o povo de bem. Né? É. Me fala me dá um panorama do que passa pela tua cabeça em relação a armamento civil. Desarmamento é a pior coisa que tem. Porque não adianta falar em direito de propriedade, direito de liberdade de expressão, se você não tem direito de defender isso. Então, o sujeito que tem o monopólio das armas define o monopólio de todas as outras coisas. Por isso que os ditadores gostam de desarmamento. E eles sempre começam não desarmando. Eles não chegam confiscando a arma de todo mundo. Eles chegam fazendo medidas anti-armas. Que nem essas aí do Fachin. Não pode ter calibre restrito. Não pode ter porte de arma. Né? Só pode ter a posse dentro de casa. Essas são medidas para impedir que o cidadão tenha a efetiva capacidade de defender a própria vida. Com isso, nós vamos alimentar o crime, gerar o caos social. Aí entra mais Estado, com mais capacidade de manipulação das pessoas pela propaganda, com mais capacidade de confisco das armas. Aí entram as outras medidas. Tem que registrar as armas. Tem que registrar tudo. Tem que fazer todos os testes ali. Com isso, o governo vai saber onde é que estão todas as armas da sociedade. O Hitler, primeiro ele registrou todas as armas. Depois ele desarmou. Depois ele fez o que fez. E não é só o Hitler, não. O Império Otomano contra os armênios. O Fidel Castro, a Alemanha comunista, a União Soviética. Todos desarmaram o povo. E alguns disfarçam as suas intenções desarmamentistas. Por exemplo, o PCO. O PCO quer armar o povo. Aquela propaganda, aquele marketing do PCO, como se de direita fosse mentira. Tem gente que cai nesse discurso. Eles não querem armar o povo porcaria nenhuma. Eles querem armar militância vermelha, brigadas vermelhas. Né? As brigadas vermelhas do Lenin, os camisa negra do Mussolini. Esses seriam os grupos armados. Nós que estamos aqui falando mal do Lula, imagina. Nós nunca vamos ser armados, se depender desses caras, né? Então, o armamento civil, primeiro... Ele é a melhor proteção que existe contra o crime. Porque não existe polícia que esteja em todo lugar a todo momento. A hora que entrar um bandido na casa, na fazenda, é a arma que vai... É a arma civil que vai defender. Depois, ela é a melhor forma de defesa nacional. Porque as forças armadas, elas podem ser destruídas no combate convencional. Principalmente se o Brasil for invadido por globalistas, por exemplo. A única coisa que realmente vai dissuadir um inimigo de entrar dentro de um país são duas. Uma é a bomba atômica, que infelizmente o Brasil é signatário desses tratadinhos globalistas do inferno. E outra é o homem armado atrás de cada lâmina de folha. Se não tiver isso, nós estamos comprometendo até a soberania nacional. E terceiro, que a principal função das armas não é nem combater o crime, nem combater o inimigo externo. A principal função das armas é impedir que as forças de defesa da nação se transformem em inimigos internos. Essa é a única barreira que existe. É a única forma de conter o monopólio da força. Segunda emenda constitucional americana, né? Também. Aí entra o problema da interpretação também. Você fala, né? A well-constituted militia. Uma milícia armada, bem regulada. Para mim, que sou um anarcocapitalista, o que isso significa? Por mim, isso significa que vai vender arma antitanque na banca de jornal. E que você pode montar um exército privado que você quiser. Para um democrata, isso significa que você pode entrar com os papéis para tirar o porte de uma faca de cozinha.
Então, no final, você sempre vai cair na interpretação das leis. E aí vai depender de valores. Para mim, o sujeito que quer tirar a arma do cidadão, ele está tramando contra o cidadão. Ah, mas para isso tem a polícia profissional, o soldado profissional. Se eu estou trocando tiro com o inimigo numa trincheira e o soldado profissional que está do meu lado quer tirar a minha arma, para mim ele é um inimigo infiltrado. Porque se ele fosse meu amigo, ele me emprestaria munições e armas. É óbvio. Aí o pessoal, mas aí o pessoal vai se matar no trânsito. Cadê? Peraí. O armamento do Existe briga? Existe crime? Existe. Agora, você vê as pessoas se cuspindo na rua? Não. E cuspir no outro na rua não é uma atitude tão grave e definitiva quanto dar um tiro no outro. Então, o que leva a pessoa a acreditar que as pessoas se atirariam uma nas outras? Uma doença mental. A pessoa vive com uma fobia psicopatológica de armas. Porque não existe isso da sociedade ter arma e começar bang-bang no meio da rua. Assim como não existe a pessoa começar a jogar, sei lá, um suco na cara da outra num bar. De vez em quando tem uma briga no bar. Agora, o pessoal acha que a ordem social emana do governo e não do modo natural do agir humano. É uma doença mesmo. É simples. Se as pessoas fazem merda, fazem. Se todo mundo tiver arma, as pessoas vão fazer menos merda porque elas vão ter mais medo de fazer merda. E são exceções, não são as regras. São exceções que seriam mais raras ainda, porque hoje o pessoal, o cara que faz uma merda como exceção, ele faz porque ele tem certeza que ele vai ser o único valentão armado. E aí, às vezes você vê umas brigas na balada, pode ver. Ah, o cara tirou uma arma na balada porque um mexeu com a mulher do outro, pegou uma arma e atirou. Frequentemente o cara que atirou era policial. Por quê? Porque ele tem arma e os civis não têm. E aí o policial, no horário de folga, vai lá e ele é o autor da merda. O pessoal pensa que a polícia é o quê? Arcanjos? Então, a única barreira que existe é todo mundo armado. Sociedade armada é educada. Vão brigar por motivos fúteis? Não. Simplesmente, se todo mundo tiver arma, mais motivos vão ser fúteis. Ah, esbarrou na mulher do outro, pede desculpa, vai embora, porque tá todo mundo armado. Igual É isso que aconteceu. Igual Texas. É? Texas é um exemplo. Se a polícia do Texas parar hoje, o que acontece com a criminalidade? Igual. Nada. E outra, é importante frisar que a questão do armamento civil não tem nada a ver com o incentivo da violência, o que eles associam sempre. A gente precisa dissociar esta questão do armamento civil, legal, com a questão do aumento da violência. Eles associam armamento com ataque. É com defesa que tem que se associar ao armamento, não com ataque. Porque o bandido que vai te atacar, ele tá pouco se cagando se tem uma lei ou não. Isso que o pessoal não entendeu ainda. Eles acham que o bandido compra arma em loja. Ele faz um cálculo de risco e recompensa também. Claro que faz. Por isso que atacam os mais vulneráveis, por isso que invadem casa de velhinha, uma mulher mais fragilizada, uma complexão física mais... O homem mal intencionado já tá armado e vai estar sempre. Vai parar ele só um homem bem intencionado armado. Eu não gosto dessa palavra, mas não há nada melhor para empoderar uma mulher numa situação de risco dentro da sua casa, com a sua filha, para defender sua casa e sua filha, do que ela possa ter uma arma para se defender dos bandidos. Pois é, o desarmamento é uma lei extremamente machista. Pois é. Porque a mulher fica extremamente vulnerável quando ela só pode contar com a força física. Então, os estupros na Inglaterra são muito maiores do que nos Estados Unidos, porque na Inglaterra elas não têm armas. Então, A única coisa que coloca uma mulher de 1,5 m em pé de igualdade com um homem de 2,10 m é uma arma de fogo. Né? até ela tem vantagem, que ela é um alvo menor. Pois é. E eu nunca ouvi... É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. e eu nunca ouvi, né, a esquerda criminalizar os traficantes, os bandidos armados. É só aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, aquela moça que faz todo um processo para poder ter uma arma. Perfeito. Narrativa. Ah, simples, né? O Nove Dedos falou que vai acabar com os clubes de tiro e vai fazer clube de leitura. Aí, os caras que usam armamento para ganhar dinheiro, como é o caso dos bandidos do crime organizado, estavam comemorando. Ué,
Por que os traficantes estavam comemorando a vitória do Lula se o Lula vai desarmar todo mundo? Ah, vai ver que é porque ele não vai desarmar o traficante. Ele só vai desarmar o cidadão de bem que é a vítima do traficante. Puxa vida. E aí a gente entra na segunda camada da pirâmide de Maslow, que é a segurança, né? Aí Então, retira isso. Tá tudo. Vai Então, cortando camada por camada. vai cortando camada. Mas tá tão, assim, engraçado. A gente fala que está óbvio para nós. Agora, a minha dúvida é para nós quatro e também para o nosso amigo Ronaldo Mota, que está aqui conosco, não está aparecendo aqui nas câmeras, mas Daqui está a aqui pouco conosco. vai vir aqui. Também nosso no meu amigo, lugar, fazer logo algumas mesmo, perguntas nosso pro colega Paulinho. de Parlacast, uma pessoa inteligentíssima e que eu prezo muito. Assim, a gente está numa situação, Lucas, que eu não sei mais o que fazer ou o que precisa acontecer para que as pessoas despertem, né? Como a gente falou aqui da sociedade adoecida, a simples participação do Lula e todo mundo, assim, de certa forma ficou várias etapas do processo acontecendo para que ele seja colocado lá. Isso aconteceu também na Nicarágua, isso aconteceu... Gradual. Antônio Gramsci. Então, ou seja, o Fórum de São Paulo está atuando e você vê que se repetem os processos. Mas como despertar a população? Cogos, pelo amor de Deus, você tem um norte para a gente, algo que a gente possa fazer além disto aqui que a gente está fazendo, que é um debate, levar conhecimento, e não é para que as pessoas despertem, que vá procurar os seus caminhos do despertar. Não significa que tenha que seguir a risca o que a gente está falando. Mas você tem algum norte? Olha, o que eu poderia dizer é que as pessoas precisam aprender a financiar aqueles que espalham as ideias verdadeiras. Porque nós estamos numa briga que não é nem de faca contra um tanque. Nós estamos de palito de dente contra uma nave espacial. O inimigo tem tudo, tem todo o financiamento, tem os bancos, tem o controle das finanças. E nós temos ali alguns veículos independentes que são censurados, derrubados. A briga está muito desigual e as pessoas estão guardando seu dinheiro para si. E quem vai guardar esses veículos independentes? As pessoas têm que começar a fazer a coisa de forma mais descentralizada. Porque grandes veículos independentes, como era o caso do Terça Livre, ou como é o caso do Brasil Paralelo, eles são alvos grandes, que podem ser destruídos facilmente. Mas aí entra aquela técnica da Guerra do Vietnã, né? Os americanos conseguiam bombardear ali uma grande fábrica de arma, um tanque. Mas quando a infantaria Vietcong estava toda espalhada no mato, não tinha nem como achá-los para destruí-los. Então os americanos jogaram bomba e nada. Se esses veículos independentes começarem a se descentralizar, se pulverizar, você faz ali dentro de um prédio de escritório, dentro de um estúdiozinho, vai fazendo um grupo de estudos, um homeschooling para os jovens, para as crianças, um podcastzinho independente e vai financiando, guerrilha mesmo, de forma bem dispersa. E que seja impossível calar todo mundo, seja impossível dispersar todo mundo. Talvez essa seja a saída, né? E isso começa dentro de casa, nas famílias. Bom, aí se não começar na família, nem adianta. A família tem que ser a base. Se não tiver a coesão entre pai, mãe e filhos, aí não adianta ter universidade de direita, think tank de direita, nem adiantaria se a polícia fosse de direita, o STF de direita. Se não começar no indivíduo e na família, esquece. Mas você colocou um ponto aqui que eu acho que é fundamental, que é espalhar esses centros de discussões, esses centros de articulações, né? O mais disperso e descentralizado e indetectável possível. Claro que em algum momento você vai ter que ter um nível detectável para chegar na massa. Mas tem que ser uma coisa resistente. Se o governo derruba um grande centro difusor, ele não vai conseguir derrubar os pequenos que estavam por trás. Eles rapidamente se reorganizam e fazem outro. Tem que ser uma coisa impossível de destruir. E é interessante, Lucas, André, eu não sei como a gente pode propor aqui um desafio para as pessoas, né? Para que vejam esse podcast hoje, no ano de 2022, e façam um comparativo de como estaremos em 2023, 2024, 2025. Bom, esse é um excelente ponto. Como estaremos e se estaremos. Vamos começar, vamos bolar uma forma de mostrar para as pessoas
como está sendo cerceada as liberdades. Você que está assistindo esse podcast aí no ano de 2025, você hoje poderia falar as coisas que nós estamos falando aqui agora em 2022? Pensa nisso. A gente espera que sim. Olha, e agora trazendo também, Cogos, para... Deixa eu só te Vamos interromper. lá, vamos eu lá. vou dar lugar aqui pro Ronaldo Mota, você apresenta ele. Perfeito. E aí eu quero que ele faça umas perguntas pro Paulo. Maravilha. Depois eu volto pra me despedir. Meu caro amigo, querido Ronaldo Mota, venha para fazer e compor aqui a nossa mesa, por gentileza. Tá, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alfredo. Uma alegria estar aqui com vocês, principalmente com o Cogos. Ele não sabe, mas eu estava a caminho daqui assistindo a palestra que ele deu hoje à tarde. Ah, é? Ele cita o Guilherme Freire, fala sobre as divergências. Eu achei, inclusive, bastante interessante você dizer que as suas divergências com relação ao posicionamento do Guilherme Freire em relação ao libertarianismo são basicamente de cunho de nomenclatura, né? Exato. Basicamente. E eu achei interessante porque eu vinha com uma... Agora a gente sai um pouco dessa discussão mais assim sobre o que está acontecendo no nosso país, na nossa atualidade. Vamos para uma discussão mais conceitual, né? Para a gente tratar de algo que sempre que tocam no nome do Cogos, sai essa discussão. Que é a discussão sobre, mas ele é anarcocapitalista. Eu sempre que eu converso com alguém que, sobretudo, que segue alguma religião, que tem alguma religião, eles têm dificuldade de entender como que o anarcocapitalismo pode ser aceito por uma pessoa que acredita em Deus e acredita que Deus, ele não só criou a natureza como ela é, mas ele criou uma natureza que tem um poder espiritual e que tem um poder terreno, né? Um poder material que é representado pela organização, pela governança de algo que nós chamamos de Estado. Eu talvez eu tenha exposto a coisa de maneira muito genérica, mas eu gostaria de indicar para você um texto que, inclusive, na tua entrevista lá no Brasil Paralelo, você comenta sobre a sua conversão e etc. E eu queria comentar um texto de uma encíclica, né, que fala dessa questão do Estado e da relação dos dois poderes, o poder espiritual e o poder material, que é o poder político, né? E na encíclica diz o seguinte, que a virtude divina, como mostra a religião cristã, acredita que Deus, que criou a própria natureza, criou os fundamentos da estabilidade da ordem nos estados, desde o momento em que a religião penetrou nas instituições das cidades. Com efeito, a natureza, ou melhor, Deus, que é seu autor, deseja que o homem viva em sociedade. E não se pode existir, e nem pode ser concebida qualquer sociedade onde não haja alguém que modere e una as vontades de cada indivíduo para que de muitos se faça a unidade e as impulsione dentro de uma ordem reta na direção do bem comum. Deus quer, portanto, que na sociedade civil, que no poder civil, haja aqueles que governem a multidão. Então, veja, aí tem o conceito do Estado. Não, esse aqui é Leão XIII. Leão XIII. É Rerum Novarum? Não, é Diuturnus Iles. Não, é antes da Rerum Novarum, inclusive. E tem também um trecho da Imortalidade, mas eu acho que isso é suficiente para você comentar. Sim. A questão da nomenclatura, vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender melhor o Cogos agora, que inclusive tem uma amiga que está nos assistindo e vai ficar contente quando a gente destrinchar um pouco melhor isso. Sim, mas o que o Papa Leão XIII falou nessa encíclica está correto e em nada contraria o anarcocapitalismo. Porque o anarcocapitalismo, realmente, o nome é péssimo, porque ele não é anárquico, nem é capitalismo no sentido que os marxistas gostavam de atribuir, aquela coisa da dominância do capital corporativo em cima da sociedade. Né? O anarcocapitalismo, ele preconiza, sim, as autoridades, o governo, o poder, a autoridade civil, mas ele tem que ter um mecanismo de check and balance. Porque pensa o seguinte, o que é mais ameaçador para a sociedade? A recusa em se submeter aos poderes civis constituídos ou o abuso do poder civil constituído? Por definição, o abuso desse poder é mais perigoso, afinal ele é um poder constituído.
Então, o risco para a ordem social é maior vindo dos poderosos do que dos resistentes aos poderosos. É claro que a desobediência a uma justa autoridade também é algo desordenado, também é algo injusto, né? E muito perigoso. Quando, por exemplo, nós vemos que são comunistas armados que fazem essa resistência. Aí é extremamente perigoso. Mas esses comunistas armados, eles têm um projeto de poder. Eles têm um projeto de capturar as estruturas do poder estatal para usá-las de forma desordenada. E isso torna os comunistas muito mais perigosos do que um bando de piratas armados. E soa familiar isso no dia a dia? No que estamos vivendo? Não, completamente. Claro, nós estamos nessa realidade. O que é mais perigoso? Um bando de invasores de terra que você rechaça atirando? Ou um MST com um departamento jurídico chamado... um executivo chamado Lula? Então o aparato estatal é a grande ameaça. Então, na tradição aristotélica tomista, o Estado é uma contingência. O estamento do Estado moderno é perigoso. O que os papas vão dizer nas encíclicas, né, no próprio Leão XIII, Pio XII principalmente, Pio XI também, eles vão falar na questão do poder temporal e do poder espiritual. O poder espiritual vai nos dar a sapiência moral de como agir. E o poder dos governantes civis, que é a espada temporal, ela tem que estar submetida ao poder espiritual. O que é essa submissão do poder temporal ao poder espiritual? É aquilo que nós falamos no começo da live, do podcast. É um critério moral externo ao sistema político. O anarcocapitalismo é exatamente isso. Você tem que ter um critério moral fora do sistema político. Não se resolve democracia com democracia, não se resolve monarquia com monarquia. Se resolve com fator moral que esteja fora disso. Bom, Eu chamo esse check and balance de anarcocapitalismo, vocês podem dar outro nome. Era exatamente onde eu queria chegar. Quer dizer, o termo é ruim, a gente pode dar outro Péssimo, nome. O termo é horrível. Ou ele foi cirúrgico. Perfeito. Hã? Foi cirúrgico. Não, e eu também fui cirúrgico, vamos lá. Eu no fiz a sentido- questão Não, exatamente sim, que o pessoal queria que reconhecesse. Exato, Então, exato. era exatamente onde eu queria chegar. O termo não pode não refletir, e como você reconhece que é ruim, exatamente aquilo que você pensa como uma sociedade bem ordenada. É. Entendeu? Tá perfeito. Ronaldo, mas Então, legal. tem um outro ponto também, por exemplo, se não me engano é Pio XI, posso estar errado. Mas ele fala que em alguns momentos os meios de produção da sociedade precisam ser geridos pelo poder público. O que dá a impressão até de que ele está defendendo uma coletivização dos meios de produção, uma coisa marxista, né? Mas isso não é comunismo. Ele diz que isso não é a maneira de organizar uma sociedade sistemicamente. Porque sistemicamente uma sociedade tem que ser organizada no livre mercado, né? Agora, vamos supor que exista, por exemplo, um meio de produção que seja crítico para a manutenção da liberdade na sociedade, a liberdade informacional, por exemplo, e que esteja usurpada por poderes desordenados. Por exemplo, as redes sociais, que estão na mão de globalistas cooptados pela nova ordem mundial. Aí você fala, não, é livre mercado, deixa o Twitter tirar a conta do Trump, deixa o Instagram derrubar os bolsonaristas. O resultado pode ser tenebroso. O resultado pode ser um regime totalitário. Então, se houvesse uma discricionariedade de um governante temente a Deus, um governante cristão, que fala assim, vou fazer uma regulação temporária aqui das redes sociais para acabar com essa cooptação dos globalistas. Será que isso seria ruim? Talvez esse governante estivesse fazendo a última tentativa de preservar a liberdade. É isso que o Papa quer dizer. Agora, E que tem tudo a ver com o que você falou anteriormente, que são princípios de valores morais que regulam de fora a organização social. É óbvio, né? Agora, uma sociedade não pode depender da virtude de um governante. Ela tem que ser virtuosa de forma que o povo crie uma blindagem contra maus governantes. Isso é narcocapitalismo. Mas Se não sem tiver a virtude isso- é possível, Cogos? Então, se não tiver isso, aí você vai depender de um governante heróico. Então, mas sem a virtude isso é possível? Não. Não é. Sem virtude, você não vai para o céu. Não ir para o céu é bem pior que viver no comunismo. Então, a gente está falando de salvação das almas. Sem virtude, da caridade, você não salva alma nenhuma. E também não tem uma sociedade boa. Eu acredito, Péssimo. talvez, eu não sei, eu acredito que você pense como eu, mas eu acredito que não existe uma sociedade não existe uma sociedade que você possa criar, logicamente, enfim, onde ela funcione por si só. Sempre tem que ter as pessoas virtuosas para que ela funcione. Independente de de aceitar princípios capitalistas. Mas esse é o ponto onde surgem
As elites naturais, Exato. onde Sim, precisa. indivíduos mais virtuosos, naturalmente, eles vão atingir esses Mas isso posicionamentos é de necessário, liderança. né? Sim. Não, e Se esse é um eu ponto tiver importante. errado. Não, isso é um ponto crucial. Porque saber obedecer também é uma virtude. O libertino, eu sou contra todo mundo, sou contra meu pai, sou contra minha mãe, sou contra meu professor. Bom, esse cara não sabe o que é liberdade. Porque se alguém tem mais condição que eu de me guiar nas virtudes e na vida correta, eu seria mais livre me submetendo. Então, um homem que é um escravo de Maria, que é um servo de Deus, ele é muito mais livre do que um ateu que faz da cabeça dele. E se as autoridades na Terra são um reflexo da autoridade divina, um homem que sabe se submeter à autoridade de um poder sapiencial, de um governante heróico, ele é mais livre do que o anarquista. O problema é que quando a corrupção do ótimo é o péssimo, né? Se o homem que sabe se submeter às corretas autoridades é bom, aquele que se submete cegamente às más autoridades é pior do que um anarquista. O soldado da Gestapo é pior que um anarquista, porque ele está se submetendo a um monstro. E vemos aqui, né, uma tropa que segue o mau líder. Né? E entra na questão da percepção. E entra na questão de uma coisa importante que o Ronaldo trouxe aqui, que é o debate. Que é o esclarecimento, né, Ronaldo? Não, isso é fundamental. Isso o Kogos, quando você perguntou isso para ele disse, ele pegou uma questão muito prática, né? Que é importantíssima, que é a questão de as pessoas que têm os mesmos valores financiarem as boas ações nesse sentido, por exemplo, aqui de um podcast ou de qualquer outra ação que vise a educação, trazer conhecimento. E é de longo Isso é prazo. fundamental, Né? isso é fundamental, uma questão muito prática. Agora, de modo genérico, a educação, a instrução, a virtude, o ensinamento da importância da virtude, isso tudo é fundamental. E a gente tem os nossos meios cortados, porque a grande mídia é o contrário, ela traz a perversão no geral. E as nossas escolas são dominadas, nós sabemos por quem. Então a gente precisa construir isso além do Estado na situação atual. Esse meio de trazer o conhecimento para as pessoas, de trazer a compreensão da virtude, a importância dos valores. Agora, eu acho que falta para as pessoas também um senso de proporção no sentido dos seus esforços, né? Porque tem muita gente atacando os libertários e os anarcocapitalistas. E se nós estivermos falando de um anarquismo ideológico, um libertarianismo ideológico, eles realmente são uma ameaça a ser atacada. Mas você imagina que você tem um problema de, sei lá, vazamento na privada da sua casa e você tem um terrorista invadindo sua casa e sua família. Você não vai ficar falando do vazamento da privada, né? Você vai lidar com o terrorista. Então, às vezes eu fico um pouco assustado o quanto de ataque eu sofro pela minha posição libertária anarcocapitalista. Porque o Kogos defende a abolição do Estado, a privatização da defesa, o Estado quer, o Paulo Kogos quer arma na mão de todo mundo. Pessoal, quem que está te ameaçando no momento, de verdade, assim? Sou eu ou é a ONU? Sou eu ou é o MS? Sou eu ou é o Lula? Só vai. Depois nós discutimos se o anarcocapitalismo tem razão ou não. No momento, o anarcocapitalismo é o cara que está mais se opondo a esses filhos da mãe. Então, se o anarcocapitalismo tiver algum desvio, vai ser algum desvio muito pequeno. E ele está bem longe de ser a principal ameaça à ordem. Pelo contrário, hoje ele é um fator que está trazendo para a ordem. E essa união de conservadores, apesar que eu acho interessante o que o Kogos traz aqui, né? Porque a gente traz, né? Não, eu sou, traz definições, né? E nem sempre a gente não está tudo dentro de uma caixinha, né? Dentro de um quadrante ali que aqui eu vou te enquadrar como isso, como isso, como isso. Né? A pessoa fala, não, eu sou anarcocapitalista, ou eu sou libertário, ou eu sou conservador, ou eu sou... Então as pessoas vão ficando dentro de caixinhas e não expandem a mente para entender que existem interseções, né? Existem congruências, existem coisas que são comuns e outras não. Mas existe um bem maior, existe uma leitura macro. Que eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. É a essência. É a essência. Porque aquilo que a gente está falando, né, Mota?
O pessoal vive falando assim, eu quero ver um quebra-pau do Paulo Cogos com o Guilherme Freire. Não vai rolar esse quebra-pau, porque a gente concorda na essência. Tanto eu quanto ele falamos em Deus em primeiro lugar, em família, em valores, tradição, localismo. Aí, sei lá, ele discorda de uma frase do Mises, eu falo que o Mises tinha razão num ponto, não é esse. Né? É muito pequeno. São coisas, É muito são coisas pequeno menores. isso, né? Ele fez a distinção entre essência e acidente, que é o importante. Mas essa distinção entre essência e acidente, ela se torna clara quando você começa a explicar bem os conceitos. Já dizia Aristóteles, se você quer se fazer entender, comece por definir os conceitos. Né? Se você usa um conceito ruim, o outro não vai te entender. Ou se você usa um conceito que as pessoas que te ouvem entendem de uma determinada forma que não é a forma com a qual você usa aquele termo, é preciso haver essa explicação para Ronaldo, entendimento. usamos termos ruins, não conseguimos nos fazer entender por uma grande massa? Sim, isso é muito É um normal, Cogos. comum. Sim, o Mota tá coberto de razão. Porque tem que ter uma ética terminológica. Isso é um termo de um filósofo que eu nem gosto, Peirce, mas ele fala bem isso. Se não houver definições claras e uma ética terminológica onde nós queiramos nos comunicar e comunicar é tornar comum a definição de um conceito, por exemplo, fica difícil e manipulável. Agora, eu concordo, o termo anarcocapitalismo é horroroso. O pior termo que alguém podia inventar. Só que eu nunca pensei em outro. Tá aí uma tarefa para você, Cogos. Você é o homem certo para fazer isso aí. E tem um cabedal teórico apto a realizar. Exatamente. Tem mesmo. Concordo plenamente. Mas, e outra coisa, né? Imagina, tem muitas pessoas que votaram induzidas por a maior parte, eu acredito, elas. Se a gente conseguisse fazer que as pessoas entendam a essência do que a gente busca, do que a gente luta, não tem espaço para o PT. Eu já pensei num termo uma vez, que era o termo teoarquia. Porque teocracia realmente não faria muito sentido, porque o poder temporal tem incumbências distintas do poder espiritual. Exato. Mas teoarquia seria o poder temporal exercido nas suas corretas incumbências segundo um princípio teológico. Então, teoarquia, porque arqué seria o princípio, né? Mas aí... Tá perfeito, porque a própria lei natural ela deriva da lei divina. E a Exato. lei natural é que nos regue. E o direito positivo, ele só é efetivo, verdadeiro e bom quando ele provém da lei natural. Perfeito. Só que aí me falaram que teoarquia confunde, as pessoas não sabem o que significa, não pega, assim, não seria um termo popular. Mas vai chegar, Cogos, vai chegar. A gente tem que encontrar termos simples e compreensíveis. Agora, isso que o Alfredo, nosso amigo, está muito preocupado com a questão do esclarecimento, da instrução para que as pessoas não sejam vítimas, né, do que nós estamos sendo vítimas agora. É claro que isso é fundamental e a gente tem que fazer isso por todas as formas possíveis. E o Cogos já disse isso aqui. Agora, isso não é só esse o problema, né, Cogos? Porque a pessoa pode conhecer a verdade e não querer, né? Exato. Aí é o livre-arbítrio. Aí vai querendo... Mas aí é o livre-arbítrio. Mas como você vai ter o livre-arbítrio se não tem a verdade? Não, precisa, sim, claro. Não existe. Né? A pessoa não tem, porque ela acha que ela está defendendo o correto. E você vai perguntar para algumas pessoas, eu falei, mas quais são as suas essências? Né? Quais são os seus valores morais? Eu falo, mas não está batendo. Nesses casos específicos, Não está batendo. O sujeito precisa conhecer a você está verdade, sendo enganado, ou você está sendo enganada. Né? E tem a questão do ego. A pessoa não quer aceitar que foi enganada por uma vida toda. Também tem isso. E esse é forte para algumas Não pessoas. é, Cogos? Isso é terrível, a soberba, né? Soberba afasta pessoas inteligentes da verdade, porque ela não quer admitir o erro. E todo conhecimento começa na humildade. Isso Sócrates falou, né? Eu só sei que nada sei. Começa ali. Se a pessoa já acha que já sabe, ela fica pegada numa ideologia, ela não tem como adquirir conhecimento. Então ela não vai chegar na verdade. E às vezes, como a verdade aponta o erro dela, mostra que ela é falível e finita, ela tem horror à verdade, tem aversão à verdade. Aí sim que ela vai se apegar a uma ideologia de uma forma doentia mesmo. E por mais capacidade que a gente tenha de comunicação, sempre vai existir esse grupo. Sempre. Creio eu que sou otimista que seria minoria se fosse uma sociedade onde essa capacidade de comunicação da verdade fosse
promovida. Ou ao ao invés de menos perseguir, né? se houvesse um real livre trânsito de ideias, né? Sim. Mas como você tem... Sim, Perdão. ele fez uma... Só o fato de cercearem ideias é porque a verdade ela tem um poder por si só. Compreende? Esse quase fetiche da grande mídia pelas fake news, porque todo mundo... A imprensa sempre mentiu, isso é o básico. Esse fetiche pelas fake news é só para calar a boca, porque ela perdeu o monopólio da comunicação com as mídias sociais. Sim. Então E perceba, mais uma vez, é um termo vago e aí vai da cabeça de quem está interpretando o que é fake news ou não. Porque quantas notícias já foram veiculadas na mídia mainstream que foram comprovadamente desmentidas depois e continuou daquele mesmo jeito, e o Brasil Paralelo, aliás, a Jovem Pan foi obrigada a dizer ao vivo que o Nine não era... Mas foi obrigado a mentir ao vivo. foi obrigado a mentir ao vivo. Foi obrigado a fazer uma fake news. É engraçado que o pessoal fala na Idade das Trevas, né? Ah, porque é a Idade das Trevas, a Igreja Católica é obscurantista. Eles obrigaram o Galileu Galilei a dizer que a Terra não se movia ao redor do Sol. Isso nunca aconteceu. O Galileu Galilei ele foi punido ali por xingar o Papa e por defender práticas ocultistas. Tinha vários astrônomos católicos que também defendiam a tese heliocêntrica. Então, essa é uma fake news, né? De que o Galileu foi punido por ser astrônomo. Não tem nada a ver. Só que hoje, na era dos Barroso, etc., você é obrigado a afirmar que... E o mais curioso de tudo, né, Cogos? Todos eles, creio eu, e acho que é meio padrão esse, todos eles são subjetivistas, né? Todos são... Que é aquela Como que coisa. você pode falar de verdade ou mentira? A né? verdade é objetiva e lógica. A narrativa não. A narrativa depende de poder. Pode ser o poder físico, como o do Xandão, ou pode ser o poder de persuasão. O poder de uma dialética bem feita, um poder que um sofista tem. Heurística. Então, os sofistas preferem a narrativa, os filósofos preferem a verdade. A hora que tem um critério para definir o que é verdade, que não é o argumento racional, e sim o poder na mão, você não vai mais ter verdade, você só vai ter narrativa. Eu diria mais, uma sociedade que é subjetivista, só existe narrativa. Perfeito. Perfeito, ponto. Pau, matou a pau. E estamos vendo e vivendo isto. Exatamente. Né? Bom, quanto tempo temos ainda de podcast, por gentileza, meu caro? Consciência. Bom, temos de volta aqui a nossa mesa para compor e fazer perguntas extremamente relevantes. Nosso querido amigo Lucas Fagnani, é contigo, meu amigo. Estou de volta, agradecido. Falar de um tema aqui que é bem polêmico, né? E envolve vida. Aborto. Essa atrocidade em qualquer caso. Aborto em caso e etc. O que pensa o Paulo Cogos? É uma atrocidade, um crime, um eufemismo, inclusive, porque aborto seria o aborto espontâneo que acontece ali, intrauterino, né? E nada justifica isso, nenhuma situação justifica isso. Em caso de... E a esquerda ainda faz uma coisa dessa, né? Agora, qual seria a justificativa racional, lógica, para minha posição em proibir também o aborto? Porque isso a mulher não pediu, não foi culpa dela, ela não era promíscua. Isso vai causar uma reviravolta na vida dela. Ela vai ficar 9 meses carregando um filho que não é dela, etc. Bom, primeiro que o filho é dela. E não é o que ela pediu, foi uma agressão inominável. Mas o filho carrega metade do código genético dela e muitas mães que acabam tendo laço afetivo com o filho, porque é uma criança que veio dela. Agora, ela não é obrigada a cuidar dessa criança. Ela não pode... Então, depois de 9 meses de sofrimento, 9 meses que ela não pediu, não tem culpa, ela pode colocar essa criança para adoção e a igreja, os filantropos aí estão de braços abertos. Agora, o meu ponto é o seguinte, vamos supor que um sujeito economizou a vida inteira de trabalho duro para montar uma empresa, para empreender. Aí ele finalmente montou a empresa, começou a gerar empregos, a empresa está indo bem, muitos funcionários dependem muito disso. Tem um funcionário que tem uma mãe velhinha, que ele está pagando o tratamento da doença da mãe.
Aí vem sei lá, um gerente pilantra, rouba esse empresário e dá um desfalque na empresa. Essa empresa, se ela não cobrir esse desfalque, ela vai à falência e isso vai ser terrível. Talvez esse homem não tenha mais como se recobrar disso e voltar a empreender, porque era a economia de uma vida inteira. Muitos funcionários vão pro olho da rua. Aquele peão lá que tinha mãe velhinha não vai ter como tratar a mãe velhinha. Justifica esse empresário roubar um banco para cobrir o rombo? Jamais. Não. Ele poderia ir atrás do ladrão. Tudo bem, mas sei lá, não tem como pegar o ladrão. Ele poderia assaltar um inocente, ele poderia dar um desfalque numa outra empresa inocente, dar um calote. Não, porque é roubo, né? São princípios. Na minha escala de valores, um crime financeiro é menos pior. E ainda assim, não justifica que um empresário cometa um crime financeiro para cobrir o rombo da sua empresa, mesmo que a empresa vá à falência, com todas essas consequências terríveis para tanta gente que depende da empresa. Então, por que justificaria uma mulher por causa de 9 meses que ela vai ter que carregar o filho? É isso? Não justifica. Nesses casos mais emblemáticos, onde culminou, como o caso daquela garota de 10 anos, você deve estar a par disso. O que é que você pensa que justifica o corpo midiático, os militantes, eles comemorando, celebrando isso como uma vitória? São demônios, são monstros. Porque, vamos supor, por exemplo, que é uma menina de 10 anos e ela tem uma gravidez complicada e que os médicos tenham que fazer algum tipo de intervenção ali para salvar a vida da menina de 10 anos. Senão a menina de 10 anos morre. Não era o caso ali, mas vamos supor que fosse o caso. E aí os médicos vão fazer de tudo para salvar a vida da mãe e o bebê, infelizmente, acaba morrendo porque priorizaram a vida da mãe, da menina de 10 anos. Nesses casos, você tem todo o direito de priorizar a vida da menina de 10 anos, tentar fazer o máximo possível para salvar as duas vidas. Não deu, você conseguiu salvar só a menina de 10 anos, o bebezinho. Ok. Mas é uma coisa se lamentar. Qualquer uma das duas vidas que fosse perdida é uma coisa lamentável. Agora a esquerda vai lá e comemora. É porque eles odeiam a vida, eles odeiam a justiça. Eles querem promover, incentivar. Eles não estão nem aí para a integridade da menina de 10 anos. O objetivo deles era... É preternatural mesmo. É um tema bem Bem delicado. bem delicado, Bem né? delicado. E a gente vê num âmbito macro que existe uma guerra espiritual que acontece e a questão desse controle populacional, a questão... E a gente percebe, né, que vem a questão de toda e qualquer ferramenta que possa ser usada para que você tenha um controle populacional. Então, não é de despertar para que as pessoas pensem e vejam todos os tópicos da agenda que levam a determinados objetivos em comum. Todos. É aquilo, né? Tudo tende para uma monarquia. Ou é a monarquia de Deus ou é a monarquia do Satã. Você acredita muito na questão da guerra espiritual. É isso. É exatamente isso. Eu tenho certeza disso. É que assim, nós temos certeza disso, mas é aquilo que eu bato na tecla, a gente precisa, eu não sei como, e espero que Deus nos dê um norte, para que as pessoas despertem que acima do que a gente está vivendo aqui, materialmente, existe uma guerra espiritual. Existe algo que está além do que nós vemos com os nossos olhos. Você vê que só apoiou a eleição os hereges, os inimigos de Deus, os satanistas. Os cristãos estavam todos com o Bolsonaro. É basicamente quem não tem a consciência da imortalidade. Ou pior, bem pior.
O ateu materialista não chega nem perto do problema que acontece com os satanistas. Que eles têm essa consciência. Mas eles estão do lado do inimigo mesmo. Então, eu falo categoricamente, todos os cristãos apoiaram o Bolsonaro. Mas, Cogos, e os cristãos que votaram no Lula? Ou eles são muito ignorantes, eles estão na santa ignorância, ou eles são falsos cristãos. Eu acredito que deve ter um analfabeto, sei lá de onde, que não leu nada do catecismo, não leu nada do que é o Lula, não sabe nem o que está acontecendo e votou no Lula. Santa ignorância. Tá? Não vou acusar ele de nada. Agora, um bispo apoiar o Lula é porque ele cuspiu na própria batina. Aqueles caras lá da Aparecida, o Odilo Scherer, cuspiram na própria batina. São hereges, são apóstatas, são inimigos do Senhor. Que eles apoiam um candidato desarmamentista e socialista. Acabou aí, só com essas 3 palavras. Sujeito que é amigo do Ortega, que persegue cristãos. Não tem nem o que discutir. Um sujeito cuja política econômica, eu sei que muita gente não gosta de falar em economia com fé, porque é materialismo, sendo que a ciência econômica nasceu no seio da igreja, né? O ponto é, a política econômica do Lula é uma política de usura, é uma política de endividamento das famílias para atender os interesses de banqueiros satânicos. Não tem nem o que discutir. E acho que o pessoal poderia dar uma consultada. Quais são os maiores doadores da campanha do Lula? O que você acha, Lucas? Pode consultar, né? Dá um Google. Hoje está disponível, é muito fácil. Vocês sabem, deve ter um monte de coisa aí. Aliás, em Tupi é Rocha Negra. É assustador o negócio. Bom, vai muito, vai fundo, né? É o deep. Deep. E engraçado, em Cuba, Fidel foi preso, saiu da cadeia, voltou, tomou o poder, mandou prender, perseguir e silenciar todos os seus opositores e nunca mais saiu do poder. Na Venezuela, Hugo Chávez saiu da cadeia para assumir a presidência, mandou prender, perseguir, silenciar seus opositores e nunca mais saiu do poder. Na Nicarágua, Daniel Ortega, a mesma coisa. Assumiu a presidência, mandou prender, perseguir e silenciar os opositores e está lá. E agora no Brasil, Lula sai da cadeia, assume a presidência e o que será de nós? Isso tem a ver com o que está acontecendo com as manifestações de rua? Nelson Mandela também. Também saiu da cadeia e criou uma ditadura. Lembrei dele agora. Muito bem lembrado. Por isso que o Bolsonaro acertou mais uma vez. Tá ok? Mas muita coisa. Mais uma acertada do mito aí. Muita coisa do que a gente está vivendo agora é consequência dos erros bizarros do regime militar. Fizeram muita cagada, meu Deus do céu. Principalmente deixar eles tomarem as universidades. Deixar tomar o MEC, universidade. Porque nos anos 70, nos anos 60 e 70, o que a esquerda tinha no Brasil? Estudante. 15 anos depois, onde é que estavam os estudantes? Universidade. Aí já tinham estudantes e universitários. 10, 15 anos depois, os universitários de hoje são a classe política do dia amanhã, já dizia Olavo de Carvalho. Pronto. Tá feita a merda. Anos 90 começou. Bom, então essa questão, para que eu possa entender aqui, Cogos, é uma questão de médio e longo prazo. Tem aquela cena do Tropa de Elite, né? Que os bandidos do crime organizado querem o Capitão Nascimento, né? E eles o que eles querem. Só que o Capitão Nascimento já sabia que eles estavam vindo. E ele falou, vieram atrás de mim, mas dessa vez, parceiro, eu vim preparado. E ele conseguiu atirar de volta. A cena do Honda Fit, né? É, eu lembro bem. No Tropa Elite 2, né? É o bullet time, né? Exato. Então eles vão vir. Eles já foram e já tomaram a Colômbia, a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Equador, a Nicarágua. E aqui não vai ser diferente. Não vem que esse negócio é o Lulinha. Lulinha Paz e Amor? Ele está vindo. Ficou em 2010. Ele está vindo. Só tem uma chance.
vamos estar preparados. É tio do Zap, Agrobrumer, CAC, tia da Liga Católica, caminhoneiro. São a nossa última linha de defesa. As Forças Armadas não vão fazer porcaria nenhuma, são melancias, são inoperantes. Eu sempre defendi uma política de defesa nacional forte, eu defendo a bomba atômica, tudo. Mas se as Forças Armadas realmente vão aceitar um comunista, seria melhor se elas não existissem, cortassem os impostos. O ideal seria Forças Armadas operantes e ativas defendendo o povo contra os inimigos internos e externos, mas não é o caso. Estão longe de fazer isso. A última linha de defesa... Né, o Olavo de Carvalho falou, vocês vão pedir a intervenção das Forças Armadas, elas vão intervir contra os manifestantes a favor do inimigo. É uma vergonha. Forças Armadas, eu sou oficial da reserva, mas às vezes dá vontade de pegar meu diplominha lá, né, de aspirante oficial, e tacar aquilo no lixo. Porque é uma vergonha vocês voltarem os seus fuzis contra o povo. Batendo em caminhoneiro, batendo em ambulante e obedecendo ordem de... que sempre odiou vocês. Obedeceram ordem de uma... E agora vocês vão chamar um de comandante em chefe. Vocês deram uma medalha do pacificador pro... É uma vergonha. Vocês não honram a farda de vocês. Só querem mamata. Só querem carguinho. Ronaldo, por gentileza, Ronaldo. As nossas Forças Armadas chama caminhoneiro, agroboy, CAC, tia do Zap, Liga Cristã. Essas são as nossas verdadeiras Forças Armadas. O Cogos, queria unir aqui o questionamento que fez o Alfredo com o que você estava falando anteriormente. Ele perguntou, bom, isso aconteceu em todos os lugares. E aqui? O que vai acontecer? E você tinha falado anteriormente do caso do bispo que apoiou o Lula. Obviamente, ele não é cristão. Um falso bispo, um falso católico. Exatamente, eu concordo. Excomungado. Porque a doutrina da tradição vai totalmente contrária ao que ele fez. Bom, agora olha só, uma resposta para que une os dois casos. O Boff, que é conhecido da teologia, é o grande teólogo da teologia da libertação aqui do Brasil, num podcast com um cara de esquerda, falando sobre as eleições, etc., recentemente, pouco tempo atrás, antes do fim das eleições, disse o seguinte: eu conversei com o Lula, e o Lula é outro homem depois da prisão, e ele disse para mim, eu não tenho mais muito tempo, essa é a minha última chance. Eu vi. Se eu me candidatar, você viu isso? Leonardo Boff. Ganhando as eleições, eu vou... Não sei se vocês tiveram estômago para ver o discurso do Lula. Eu vi inteirinho, porque eu tava com isso na cabeça. Não tenho condição. Eu vi inteirinho porque eu tava pensando no Boff. O Boff disse, o Lula me disse que, ganhando as eleições, ele vai fazer um discurso conciliador, de união, de aliança, pacificador, mas a realidade vai ser radical. Ele vai fazer uma revolução que ele ainda não tinha feito. Então, se eles estão dizendo, por que nós vamos duvidar? É a última chance. O cara tá amargo, 18 meses de cadeia. 18 meses de cadeia. Pouco tempo de vida não, mas já tem mais passado do que futuro, não é? Provavelmente 77 anos ele tem. Cara, você acha que tem alguma chance de ter um Lulinha paz e amor? Porque você falou que no começo ele vai unificar impostos, né? Enfim, agora... Você acha que já no primeiro ano de mandato, você acha que ele já não vai arrebentar? Eu acho que ele vai fazer como aquele... O anticristo não vai chegar, eu sempre falo isso, o anticristo não vai falar, eu sou o anticristo. O anticristo vai falar em paz, em fraternidade universal, discurso, as mulheres vão falar, ai, que lindo o discurso do anticristo, olha o terno do anticristo, coisa linda. E esses críticos do anticristo, olha uns tiozões, uns gordinhos, né? Vai ser bem assim. E o Lula vai fazer esse discursinho conciliador, sem dúvida. E ele vai fazer coisas radicais de forma que a sociedade não perceba. Ai, essas armas todas. Vamos acabar com os clubes de tiro. E na economia vai ficar tudo mais ou menos igual no primeiro ano. Ele vai solapar os valores, a capacidade da sociedade de se defender, vai regular a mídia, vai criar todo um aparato jurídico, um lawfare mesmo, um uso da lei como arma contra o povo. A hora que ele tiver remodelado todo o estamento jurídico ao seu bel prazer,
Aí o segundo ano de mandato vai começar o inferno. É porque já tá, parcialmente já tá. Primeiro mandato ele vai solapar por baixo, mas o terreno ainda vai estar firme. É porque Mas dólar voltou, né? deu uma caidinha, exatamente. Já estava precificado isso. Né? E assim, eu acho interessante dentro do que você disse. Eu ouvi de algumas pessoas, não, olha, nós vamos somente rezar. Não. O anticristo levantou um exército à frente dele para que ele pudesse alimentar de certa forma e para que fosse a linha de frente. Agora, para o cristão, não adianta só rezar. Rezar é importante muito, mas é preciso que levantemos uma linha de frente também, que estaremos abençoados por Cristo, para que possamos ser as ferramentas ou ser a ferramenta de Cristo contra o exército do anticristo. Perfeito. Você sabe o que me deixa muito irritado? A arma do combatente cristão é o terço. Não, realmente o terço é a grande arma espiritual, um presente de Nossa Senhora. Agora, se você chegar para mim e falar, não, a única arma do médico cristão é o terço, eu vou mandar para o inferno. Cadê o estetoscópio? Cadê o remédio? Cadê, né? O bisturi. A arma do combatente cristão é o terço. Assim como o médico tem o terço e o estetoscópio. Senão a gente cai num gnosticismo. Então, não adianta se eximir do dever de defender o que é nosso. Se a gente não defender família e pátria, você vai chegar no dia do seu juízo e Jesus vai falar, por que você só ficou rezando em vez de lutar? Sim. Você veio pedir para mim, que eu não estou fisicamente lá, estou onipresente. E até a questão, né, pra gente poder também encerrar, a questão... Você falou de luta, não sei se você gosta de luta ou não. Gosto. Mas vamos colocar aqui um... Assim, na verdade, é o seguinte, não é que eu não gosto... Como vocês podem ver, eu não sou um fã de exercício físico. Eu entendo que ele é super importante. Você estava fazendo academia aí um tempo atrás, tá? Eu parei na época de campanha eleitoral ali, engordei um pouquinho. Agora eu vou voltar. Se você voltar, eu volto contigo. Vou voltar. Vamos malhar. Então, é que assim, o ponto é que tem gente que gosta de exercício físico. Eu não gosto. Mas eu entendo a importância para a saúde, para o físico, para a mente e para a luta. Então, mesmo eu não gostando de exercício físico, eu vou fazer porque eu não sei a que horas eu vou ter que usar isso numa briga. Então, infelizmente, vamos fazer exercício físico. Quer goste, quer não. Eu queria... Em relação à luta, também eu acho essencial que o cidadão saiba lutar. Eu, particularmente, não sou muito hábil no combate corporal. Eu sou um exímio atirador. Então, vamos colocar uma situação aqui. O Cogos é o nosso lutador. Ele é um lutador que segue regras. Ele é um lutador que treina. Ele é um lutador que faz tudo o que é necessário dentro das leis, que seja do boxe ou do MMA. Do outro lado, eles tiram um lutador da cadeia. Esse lutador foi preso porque não seguiu regras, porque mentiu, porque fez tudo errado. Promove-se uma luta. Nosso querido Cogos segue as regras. O outro Dedo no olho, chute no saco, vem, etc. Só que... Anabolizante. Detalhe, vendo que o Cogos está vencendo, eles amarram a mão e os pés do Cogos. E dão o aval para que aquele outro lutador continue. E vale tudo para aquele, para o Cogos não. Só as leis que estão ali. Mesmo assim, o Cogos dá conta daquele ali. Na cabeçada. Na cabeçada, do jeito que for. Né? Chute na canela, na canelada. Boa analogia. Aí o que acontece? O juiz vendo que o Cogos dá conta daquele ali que não segue as leis, que não segue regras, o juiz entra na luta. É o juiz e o outro combatente contra o Cogos, com as mãos e os pés amarrados. O que acontece? O Cogos perde a luta. Não. Ele dá conta do juiz e ele dá conta do outro lutador. Os jurados de fora, vendo o que está acontecendo, começam a aumentar os pontos daquele lutador que tem ajuda do juiz. Uhum. Imagina uma luta assim, Cogos.
Isso não existe na vida real, isso é só um paralelo. Mas seria uma luta injusta? Eu lembrei daquele filme do Van Damme. Que vinha uns caras 3 vezes maior que ele. Mas não. Não tapa na cara. Para alguém de Da casa sociedade. que está nos assistindo, seria uma luta justa? Você acha que seria uma luta justa? Sim ou não? Fica aí a pergunta, né? Para que... E assim, vamos encerrando também. Não, eu lembrei daquela luta lá do desafio do dragão lá, que o cara joga um negócio no olho do Van Damme e ele fica cego, né? O grande dragão branco. Ah, é verdade, o japonês. É o lá, Chong Li. grandão, Ele Chong é Li. vietnamita. Chong Li. Ele fica temporariamente cego, mas aí ele lembra que o instrutor dele ensinou ele a brigar com uma venda nos olhos. Ele começa a bater no cara mesmo sem visão, né? Mesmo sem visão. E aí foi exatamente o que aconteceu. Amarraram as mãos. Os apoiadores foram todos retirados da plateia, da arquibancada. Foram calados. Fica aí o recado, fica aí a reflexão para que você pense se isso é justo ou não. Ronaldo, tem mais alguma coisa que queira pontuar? Meu querido Lucas, André. E outra, se você questiona o resultado dessa luta e se recusa a dar o cinturão, aí você é antidesportivo. Aí a comissão atlética caça ao seu registro. De Não lutador. permite que você lute jamais. Exato. E hoje o nosso cinturão vai para o Paulo Cogos. Muito obrigado pela presença no Parlacast. Undisputed. Divido com cada um de E- vocês aqui. Eu gostei demais da entrevista, das colocações, de tudo. Muito obrigado, Parabéns. viu? Que bom. E obrigado a você que está em casa, que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e aquilo tudo que falam nos outros podcasts. Valeu, obrigado, até a próxima.